Olá pessoal, vamos retornar então ao estudo dos circuitos trifásicos. Então, nessa continuidade, vamos estudar o circuito estrela desequilibrado com neutro. Então, a topologia do circuito trifásico estrela desequilibrado com neutro é uma topologia idêntica à do circuito trifásico estrela equilibrado com neutro. Então temos as tensões de fase, né? Então todas as impedâncias estão sujeitas à tensão de fase. Então a primeira impedância, tensão A, a segunda impedância, tensão B, a terceira impedância, tensão C, tensões de fase. Vamos ter uma corrente de linha, que é a mesma corrente de fase que passa pela impedância, né? Então, pelo fato do circuito ser estrela, só tem um caminho para a corrente na impedância e na linha, né? Então, corrente I1, corrente I2 e corrente I3. E teremos nesse circuito a corrente de neutro. No estrela equilibrado, a corrente de neutro é nula, né? Porque as correntes acabam circulando pelas próprias impedâncias. Então, aqui neste caso, a gente vai ter corrente de neutro, porque as correntes vão ser diferentes, porque as impedâncias serão diferentes. Tá? Então, basta uma das impedâncias de qualquer uma das fases ser diferente das outras, teremos corrente de neutro. Aqui vale salientar o seguinte: não basta ser numericamente ser diferente, tá, pessoal? Ela tem que ser diferente também em ângulo. Por exemplo, vamos supor, numa fase eu tenho uma resistência de 10 ohms e na outra eu tenho uma reatância capacitiva de 10 ohms. Não é equilibrado o circuito porque essas cargas têm ângulos de defasagens diferentes, né? Enquanto uma resistência em ângulo zero, a reatância capacitiva tem ângulo menos 90. Então, vamos ter defasagem pela diferença dos ângulos, tá? Então, lembrando que o cálculo da corrente de neutro, IN, é a soma fasorial das correntes das demais linhas. Tá? Então, I1 mais I2 mais I3 vai nos retornar a corrente de neutro. Lembrando que tem que ser em notação retangular essa soma. No circuito estrela desequilibrado, os módulos das correntes podem ser diferentes. O que é o módulo? É o valor da corrente sem considerar o ângulo de defasagem. Então, basta um dos elementos ter apenas o ângulo de defasagem diferente já suficiente para que o circuito passe a ser considerado desequilibrado. Tá? Outra coisa, pessoal, que é importante é que no circuito, mesmo sendo estrela desequilibrada, ainda temos as tensões de linha, né? O A, o BC, o AB, o BC e o CA, tá? E aquelas relações de tensão de linha e tensão de fase permanecem inalteradas, continuam aí, tá? Então, como o circuito ele é muito similar do circuito estrela equilibrado, né, então os cálculos das correntes individuais vão ser sempre levados em consideração de forma parecida com os cálculos individuais de correntes do circuito equilibrado. Então, isso não vai ter mudança. Então, aqui um exemplo, né? Dado o circuito a seguir, determine as correntes de linha em notação polar, o módulo da tensão de linha e determine a corrente de neutro. Então, aqui está o nosso circuito. Detalhe, pessoal, esse circuito aqui, ó, é uma observação. Se nós olharmos para o problema, nesse circuito as tensões do gerador já foram fornecidas com ângulos, logo devem ser seguidas conforme o problema. Por que eu chamo a atenção aqui? Tradicionalmente a gente utiliza a tensão A, né, ou a tensão da linha 1, ou R, como ângulo 0 graus. Neste caso aqui, se a gente olhar na linha A tensão está com ângulo de 120 graus positivo.
Então esse aqui é um daqueles casos em que as tensões foram fornecidas com os ângulos. Quando acontece esse tipo de situação, pessoal, nós temos que usar o que está no problema. Não interessa se convencionamos que o ângulo 0 fica para a tensão A ou 1, que seja. Neste caso aqui nós vamos ter que utilizar o que está no problema, tá? Então é uma situação um pouco diferente, mas serve para esse cálculo aqui, tá? Então, se observa que o circuito é desequilibrado. Olhem só, temos na fase 1, na fase A, uma impedância de 20 ohms, ângulo de 60. Na fase B, 30 ohms, ângulo 0. E na fase C, 40 ohms, ângulo 30. Tá? Então, vamos fazer o cálculo individual das correntes de cada fase ou linha, né, em notação polar. Então, corrente 1, tensão A dividido por impedância 1. Olhem só, temos que olhar aqui para a fonte, pessoal. 120 ângulo 120 dividido por 20 ângulo 60. Deu 6 ângulo 60. Depois, corrente 2, tensão B por Z2, 120 ângulo 0, tá? Dividido por 30 ângulo 0, dá 4 ângulo 0. E corrente 3, 120 ângulo menos 120, tá aqui, ó, dividido por 40 ângulo 30, dá 30 ângulo menos 150. Pede o módulo da tensão de linha, né? As tensões que foram fornecidas são tensão de fase, então é raiz de 3 tensão de fase. Raiz de 3 vezes 120, 207,85 volts. Corrente de neutro, então é a soma das três correntes. Então colocamos as três correntes aqui em polar, convertemos as três para retangular e vamos obter no final 4,4 mais J 3,7, passando para polar 5,75, ângulo 40,06 graus ampere, tá? Então aqui está completo já esse problema resolvido, tá? Bom, como é que se comporta a questão das potências no circuito trifásico estrela desequilibrado? Então aqui temos o seguinte, pessoal. Cada fase, né, cada impedância vai ter sua potência aparente particular. Assim como acontecia no estrela equilibrado. A diferença, né, que nós tendemos a fazer essa soma S1 mais S2 mais S3, que resulta lá naquela equação 3 vezes tensão de linha de fase vezes corrente de fase. Aquela equação ela serve quando as três impedâncias são de mesmo fator de potência. Agora elas vão ser diferentes e nós não podemos mais usar esse método, tá? Estamos impedidos de usar esse método, tá? Então nós temos que fazer agora de outra maneira. Então o método, primeiro nós temos que calcular a potência ativa, né? Que é tensão da linha da fase A vezes corrente 1 vezes cosseno de φ1 para potência 1. Potência 2, tensão de fase B, corrente 2, cosseno φ2. E potência 3, tensão de linha de fase C, corrente 3, cosseno de φ3. E aí somamos as três potências ativas, tá? Para reativa, a mesma coisa. O que muda na equação é, em vez de usar o cosseno, nós usamos o seno. Tá? Então vejam bem, fazemos os cálculos das três potências ativas, das três potências reativas, somamos potências ativas, somamos potências reativas, sempre separado. Aquela situação de 3 vezes o valor, né, 3 vezes o valor da potência ativa ou potência reativa, não temos como utilizar nenhuma daquelas equações, nem aquela que utiliza a raiz de 3. Percebo que ficamos agora limitados, temos que seguir esse caminho. E a potência aparente, aí ela vai ser calculada pelo teorema de Pitágoras, tendo as duas equações, as duas potências ativa e aparente, ativa e reativa,
nós aí sim podemos fazer o cálculo da potência aparente. Tá? Então temos que calcular por partes, aqui não temos escapatória. Então essa é uma característica dos cálculos dos circuitos trifásicos estrela desequilibrados. A trabalheira para fazer o cálculo ela é bem maior, o caminho é mais longo. Tá? Isso vocês vão acabar percebendo, não tem outro jeito. E o fator de potência resultante ele vai ser sempre dado da potência ativa total e aparente total. Isso aqui é uma característica do circuito estrela desequilibrado. Tá? Então a gente só consegue obter o fator de potência no final. Enquanto no equilibrado nós conseguimos determinar o fator de potência sabendo uma das impedâncias. Aqui não tem jeito, tem que ir até o fim para saber o fator de potência resultante do circuito. Então um novo exemplo aqui, pessoal. Dado o circuito trifásico abaixo, determine as correntes em cada uma das linhas, polar, corrente de neutro, potências ativa, reativa e aparente totais, bem como o fator de potência resultante. Então é um circuitinho simples aqui, ó, com neutro, né? Então esse é normal, tá? Então aqui já estão as tensões estão na sequência normal. Então tensão A 210 ângulo 0, tensão B 210 ângulo menos 120, tensão C 210 ângulo 120. Impedância na 1, né, na fase 1, 80 ohms, então aqui é um resistor, não tem ângulo, percebo. Na 2 é uma impedância composta, 60 mais J 90. E na 3 seria 0 mais J 80, né, uma bobina então. Então são os três elementos que nós temos. Então, passamos nossas três impedâncias para a notação polar. Então, a primeira, 80 ângulo 0. A segunda, 60 mais J 90, convertendo da 108,17 ângulo 56,31. E a terceira, 80 ângulo 90. Então, fazemos os cálculos das correntes, né, de cada fase. Tensão A por impedância 1, 210 ângulo 0. 80 ângulo 0. Então vai dar uma corrente de fase barra corrente de linha, né, de 2,63 ângulo 0. Corrente B, né, então tensão B por impedância 2, 210 ângulo menos 120, que é o que temos aqui, né, dividido por 108,17 ângulo 56,31, dá 1,94 ângulo menos 176,31. Corrente 3, tensão de linha C, tensão de fase C, dividido por impedância 3, 210 ângulo 120, dividido por 80 ângulo 90. 263 ângulo 30. Agora passamos para o cálculo da corrente de neutro. Então, temos aqui corrente de neutro é corrente 1 mais 2 mais 3. Então, as três correntes em polar. Passamos as três para retangular, né? Obtemos no final 2,97 mais J 1,2, que passando para polar dá 3,22 ângulo 22 redondo, tá? Então deu certinho aqui, redondo sem quebrado. Então fazemos o cálculo agora das potências ativas, né? Da potência ativa primeiro. Então a potência ativa 1, tensão de fase A vezes corrente 1 vezes cosseno φ1, 210 vezes 263 vezes cosseno de 0, dá 552,3 watts. Potência 2, tensão de fase B, corrente 2, cosseno φ2, 210 vezes 1,94, cosseno de 56,31 graus, 226 watts. Potência 3, tensão de fase C, corrente 3, cosseno de φ3. 210 vezes 2,63 vezes cosseno de 90, igual a 0. Como é uma bobina ideal, né, ela tem ângulo 90, logicamente a potência ativa é 0. Tá? Então aqui nem precisaria ter feito o cálculo. Se o ângulo é 90 graus, cosseno de 90 vai dar 0. Potência ativa total
Então a soma das três potências, 552,3 mais 226 mais 0, vai dar uma potência ativa total de 778,3 watts. Potência reativa 1, né? Tensão 1, ou tensão A, vezes corrente 1, vezes seno de φ1, 210 vezes 2,63 vezes seno de 0. Aqui é o contrário, tá? Como é um resistor, primeira carga, né? Vai dar 0 de potência reativa. Potência reativa 2, tensão B, corrente 2, seno de φ2, 210 vezes 1,94 vezes seno de 56,31, 339 VAR. Potência reativa 3, tensão C, corrente 3, vezes seno de φ3, 210 vezes 2,63 vezes seno de 90, 552,3 volt-ampere reativo. Então, soma das potências reativas vai dar 0 mais 339 mais 552,3, 891,3 volt-ampere reativo. Agora, pessoal, então nós vamos fazer o cálculo da potência aparente total, usando o teorema de Pitágoras. Então substituímos, né? Vai ficar raiz quadrada de 778,3 ao quadrado mais 891,3 ao quadrado. Dá 1183,3 volt-ampere. Então o cálculo agora do fator de potência resultante. Então o fator de potência resultante é potência ativa total pela aparente total. Dá 778,3 watts dividido por 1183,3 volt-ampere. Vai dar um fator de potência resultante de 0,658. Então, se nós percebemos assim, né, não tem muita diferença. A parte final mesmo de cálculo de potências é que dá um pouco mais de trabalho para circuitos desequilibrados, tá, pessoal? Então era isso de momento, tá? Então, obrigado pela atenção e boas atividades.